Eu vou comentar para vocês uma matéria de um site que foi comentado sobre esse site no canal de um sujeito chamado John Della Rose, que é um cara que contribui ali, não sei se é o fundador, mas ele contribui para o Bound into Comics, que é um daqueles sites que eu recomendo para vocês, junto com o Cosmic Book News e o Bleeding Full. Não confundir com o Bleeding Cool, que é o site original, que é progressista e a favor do que a indústria está fazendo hoje. E esse site é o Fandom Pulse. Eu recomendo que vocês frequentem esse site, porque ele é um daqueles que está fora do mainstream e está interessado realmente em noticiar a respeito do que está acontecendo de verdade no mercado de quadrinhos americano. Então, se você quiser se informar sobre o que está acontecendo lá, você tem que ler matérias por esses sites aí que eu recomendei para você. A matéria, no caso, ela traduzida ficou com o título de "A indústria de quadrinhos abalou enquanto a DC registra vendas desastrosas, com uma queda de 25% em um ano e os números mais baixos para livrarias desde 2004. Essa coisa toda de expor o que está acontecendo no mercado americano começou com a declaração num canal do dono de uma comic shop chamada Glenn O'Leary, que depois ele até participou ali de uma live no canal do Mark Millar para mostrar de verdade o que está acontecendo com o mercado em relação às baixas vendas. E depois o Mark Millar, ele chegou até a entrevistar outras pessoas, que isso gerou uma repercussão grande, e muita gente que está a favor do que as editoras estão fazendo, eles se manifestaram contra, tentaram menosprezar, ridicularizar o depoimento desses donos de lojas, mas isso não adiantou. Então o texto destaca que os donos de lojas eles estão fechando os próprios negócios. A DC e a Marvel estão fazendo o possível para esconder os números de vendas, coisa que é incomum para o mercado americano. É comum aqui no Brasil, mas lá eles sempre divulgaram dados de vendas número a número de cada quadrinho que era vendido, e agora elas estão fazendo isso para esconder o prejuízo que elas estão tendo. E também eles destacaram a reação de profissionais, de gente da mídia, do jornalismo, que está defendendo e negando que as editoras estão passando por uma crise, principalmente as duas grandes, a Marvel e a DC. Mas também tem muitas editoras pequenas que já estão em grande dificuldade. Então eles destacam aqui no texto, por exemplo, que a IDW ela demitiu mais de 40% da equipe de profissionais no ano passado, que editoras como a FT Shock e a Scout Comics, que são editoras pequenas, elas não estão pagando os funcionários, que algumas editoras, ainda assim como a própria IDW, elas estão investindo na política de colocar diversidade nos quadrinhos, mesmo passando por todos os problemas que ela tem e perdendo dinheiro. Num outro parágrafo aqui, eles destacam, por exemplo, a opinião do Chip Zdarsky. Eles dizem como isso impacta a DC Comics. Em uma entrevista recente, o escritor do Batman, Chip Zdarsky, finalmente abriu as portas do colapso da indústria de quadrinhos. Ele admitiu que grandes problemas estavam acontecendo com a indústria convencional, dizendo, entre aspas, "Os problemas nos quadrinhos são inúmeros no momento. Há tantas maneiras pelas quais a indústria está sendo prejudicada e tendo problemas para se recuperar. Está enfrentando desafios." Notem que o Chip Zdarsky, ele fala sobre problemas e dificuldades e tal, mas ele não cita nada, nenhum exemplo dessas dificuldades. Ele não expõe o que está acontecendo de verdade. Não sei se pelo fato dele ter medo de sofrer retaliação, ou porque ele quer esconder o fato de que o que está provocando isso tudo, a queda de venda dos quadrinhos nos Estados Unidos, pelo menos os de super-heróis,
é a política e a questão ideológica inserida nos quadrinhos de maneira completamente forçada e tendenciosa. Em outra parte do texto, eles destacam que as vendas de quadrinhos vêm diminuindo desde o começo da pandemia, só que isso é só um argumento que pode ser usado em favor de quem está defendendo a política atual da Marvel e da DC, porque vejam só o que acontece. A pandemia já passou, os cinemas voltaram ao normal, os videogames estão aí vendendo, séries, até produtos que você tem que assim consumir pessoalmente, presencialmente. Por exemplo, o sujeito gosta de jogos de carta, tipo Magic ou coisa assim, ele pode frequentar tranquilamente. Todo o ramo de entretenimento no geral voltou ao normal, recuperando vendas de uma maneira significativa, mas os quadrinhos não voltaram. Não é por causa da pandemia ou por causa dos efeitos, das consequências dela. É porque simplesmente a qualidade dos quadrinhos é tão ruim. E também, como eles destacaram aqui, que vários leitores pararam de ler porque estavam vendo que os personagens foram alterados para ficarem irreconhecíveis em suas formas clássicas, muitos dos quais têm promovido a propaganda LGBTQ. É exatamente por isso, embora muita gente vá negar. É por isso que os quadrinhos não retornaram, não voltaram vendendo bem, os quadrinhos de super-herói, porque lá nos Estados Unidos o mangá domina as vendas. Daí, num próximo parágrafo, eles falam: a DC Comics sofreu pior que a Marvel, com o relançamento de Dawn of DC, falhando em atrair muito interesse. Os fãs pareciam cansados de ter que reiniciar completamente o universo DC a cada poucos anos. Esse é um dos fatores que faz com que o leitor se afaste dos quadrinhos e fique cansado das histórias de super-herói. Essa coisa ridícula da DC que eu nunca concordei, de ficar sempre colocando uma saga para reiniciar tudo. É irritante isso. Aí segue: dos Novos 52 ao Renascimento, um terceiro relançamento em pouco mais de uma década parecia um bom ponto de partida. Depois que a DC Comics fez alterações em Superman, Robin, Hawkgirl, não sei como traduzir isso aqui no Brasil, essa personagem, Lanterna Verde e muito mais, para adicionar a sinalização de virtude homossexual. Poucos quiseram continuar com as falas. Tem sido uma piada recorrente na indústria que Batman é a única coisa que a DC Comics ainda pode vender. Isso aí realmente se confirma. A gente pode observar que quem acompanha quadrinhos em menor ou maior grau entende que a gente é bombardeado por notícias. Você volta e meia recebe a notícia de algum evento da Marvel e da DC e não dá a mínima para isso, porque eles não têm mais relevância nenhuma e eles não estão conseguindo gerar mais impacto nem vender. As modificações do personagem, como eles estão falando, estragaram boa parte deles já. Os personagens do Batman, por exemplo, estão muito adulterados. E realmente o que ele fala no final desse parágrafo se confirma. O Batman hoje em dia é um dos poucos quadrinhos que vendem na DC. Um dado interessante que eles colocaram nessa matéria, que foi posto por um tal de Brian Hibbs. Nesta exposição, Hibbs escreve que a Marvel e a DC Comics representam menos de 10% das vendas de quadrinhos, um número chocantemente baixo para o que muitos chamam de Big Two, que são as duas grandes editoras, a Marvel e a DC. Isso é interessante ver porque o Luciano Cunha, que é o dono da editora Super Prumo, o criador do Doutrinador e do Destro, ele num vídeo comentou sobre isso, que a Marvel e a DC juntas representavam 10% do mercado e hoje em dia isso caiu até abaixo dessa porcentagem. Esse próximo parágrafo é o mais importante desse texto, que é o que destaca o que está acontecendo em números de verdade, já que a DC não divulga esses números com a situação dela em relação a vendas de quadrinhos. Eles dizem: no entanto, a situação fica pior para a DC Comics. Como ele descreve, entre aspas, a DC teve um ano muito ruim, com as vendas mais baixas desde 2004, queda de 25% em relação a 2022
mercado de livrarias. Destaque para essa frase dele, que essa queda de 25% nas vendas da DC é em relação ao que se vende em livrarias e não em comic shops e por exemplo, lojas de conveniência, outros pontos nos Estados Unidos. Mesmo com o maior número de títulos de todos os tempos na lista total. Em 2023, tinham apenas 14 títulos no top 750. Em 2013, há 10 anos atrás, eles tinham 130. Essa é uma queda enorme e preocupante. Então vocês vejam aí que a coisa não é brincadeira. Esses 14 títulos que ele falou da lista, que geralmente divulga os títulos de Marvel, DC e outras editoras que estão mais cotados, desses aí, alguns deles ou a maioria são de Batman. E como ele fala, há 10 anos atrás a DC tinha 130 títulos no geral. Não sei se constando na lista ou por fora, eu acho que por fora. E essa própria pessoa que divulgou essa informação, ele comentou dizendo: se alguém estivesse fazendo um esforço conjunto para desmantelar a DC Comics, não poderia ter sido mais cirúrgico. Continuando ainda no texto, próximo do final também, ele fala sobre como a mídia, os sites tendenciosos e blogs, canais, eles ficam negando o que está acontecendo no mercado, dizendo: e isso é uma coisa boa, quer dizer, tentando inverter o que está acontecendo. E eles chegam a dizer num parágrafo: a DC Comics está em uma espiral mortal e, a menos que façam mudanças generalizadas para priorizar a história e menos a sinalização de virtude da política de identidade nas mãos de criadores como Tom King ou Tom Taylor, podemos esperar que esse declínio nas vendas continue. Então, por essa matéria, vocês podem ver aí que, a despeito do que a gente não sabe e do que chega aqui, que muita coisa é adulterada, não é passada no modo correto, é assim, maquiada. Como as notícias chegam aqui, como a situação das editoras chegam aqui no Brasil, praticamente a maioria do público aqui não sabe o que está acontecendo. Mas a situação da Marvel e da DC hoje em dia é essa, não só a qualidade baixa nas histórias, não só a política burra das editoras de priorizar conteúdo político, no caso, e conteúdo identitário, ao invés de a qualidade das histórias. Vocês vejam aí por esses números que realmente a coisa não anda nada bem. Uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar em relação ao que está acontecendo com a Marvel e a DC é que, do ponto de vista da gente, de quem sempre consumiu quadrinhos ou na época da Abril ou da Panini e leu quadrinhos de super-herói, a gente fica meio que dentro de uma bolha sem saber o que se passa no geral com o mercado, porque a gente tem que sempre ressaltar: o que está acontecendo de crise no mercado americano é só em relação a esse estilo de quadrinhos de super-herói que predominou durante 80 anos, aí durou bastante. E hoje em dia, por conta das próprias editoras, ele está entrando em declínio. Mas o mercado americano ele está indo bem, ele está aquecido e está sendo tomado por quadrinhos de outros países. Não só o mercado americano ele é dominado pelos quadrinhos japoneses, mas também houve um aumento de quadrinhos italianos, da Bonelli e europeus no geral. Então, o que justifica dizer que os quadrinhos da Marvel e da DC estão em crise é esse êxodo de leitores dessas editoras que estão migrando para o quadrinho japonês ou europeu, que já vem acontecendo há um bom tempo. Então comentem aí no vídeo, deixem a opinião de vocês se tiverem alguma informação que vocês tenham lido em algum site ou visto em algum canal. Comentem aí também para acrescentar. Obrigado a quem viu o vídeo e até a próxima.